Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma sessão. Nós vamos tratar hoje a respeito da economia de transportes, que é uma área aplicada da economia que está preocupada mais com a alocação eficiente dos recursos escassos, né, da sociedade para a circulação específica de pessoas e de bens, de um ponto de origem até um ponto de destino. Então, nesse caso, ele lida com essa alocação de recursos dentro do setor de transportes, diante dos problemas econômicos nos movimentos das pessoas e desses bens no espaço e no tempo. No que a gente estuda essa economia de transportes, elementos como o papel do mercado, a alocação de recursos, bem-estar e avaliações de política, elas acabam se tornando um pouco importantes. Então, esse estudo ele não se interessa com os setores que produzem meios de transporte ou infraestrutura. Então, ele não se interessa com quem produz automóveis, os caminhões e as aeronaves. Ele se importa, em resumo, para questões econômicas que são concebidas nesse movimento de bens e pessoas e que implicam no transporte de formas mais imediatas e que englobam todos os níveis de análise econômica. Então, nós temos o nível microeconômico, o mesoeconômico e o macroeconômico. Então, o conceito de mesoeconomia, utilizado especificamente nessa área, ele se relaciona a um tipo de análise que ela agrega setores que são fortemente relacionados, que se diferencia um pouco dessa abordagem que é microeconômica, que a análise, ela analisa especificamente os agentes isolados, de uma abordagem que também seria diferente da macroeconômica, que aí já agrega diversas atividades dessa economia. Então, em grande parte dessas análises econômicas, para questões de transporte, para que seja feita no nível microeconômico, que aí nesse caso engloba os indivíduos e as firmas, ou em um nível mesoeconômico, que dá importância mais para o transporte ou para uma região específica, existe também algum interesse desse impacto no setor macroeconômico, que aí nesse exemplo é feito sobre a produtividade nacional, a globalização do comércio, ou até a migração da força de trabalho. Então, esse ramo da economia dos transportes, ele acaba procurando englobar todos esses níveis de agregação. A economia, ela lida com uma natureza geral de transportes, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Então, ela refere-se às rotas de transporte físicas e imóveis, como as rodovias, as ferrovias, vias fluviais e aeroportos e etc. Os modos de transporte, que aí nesse caso trata especificamente do veículo, tais como as bicicletas, os automóveis, trens, aviões e assim por diante, e os modais de transporte, que aí é a respeito de grupos de modos de transporte que circulam numa mesma infraestrutura. Então, por exemplo, os automóveis, caminhões e ônibus circulam em rodovias. Então, portanto, nesse caso, o modal é o transporte rodoviário. Esse tipo de transporte e a natureza da infraestrutura, juntos, eles atendem a demanda pelos serviços de transporte na economia. A disponibilidade de um não significa que o serviço de transportes possa ser fornecido de forma eficiente. Isso porque, por exemplo, a gente ter um carro não ajuda muito se a gente não tiver estradas, e assim por diante. Nós fazemos algumas modelagens, né, alguns estudos a respeito dentro desse sistema de transportes, e o mais conhecido entre eles faz parte da modelagem em 4 etapas, onde a gente utiliza a matriz origem e destino, que contém algumas informações que são valiosas para a gente analisar esse sistema. Isso porque ela representa quais são os desejos dos deslocamentos feitos por essas pessoas e também pelas cargas numa determinada região de estudo, entre algumas zonas que a gente já predetermina e que representam dessa forma a demanda daquela região específica. A gente tem o método tradicional para obtenção de dados para elaborar essa matriz, que consiste na realização de pesquisas origem e destino e que geralmente são feitas por meio de pesquisas domiciliares que obtêm informações socioeconômicas dos veículos e das viagens também realizadas, em dias, principalmente alguns dias típicos. Então, a partir de uma amostra representativa, a gente tem o total de viagens realizadas nessas zonas de tráfego que a gente estudou, e esse modelo acaba, infelizmente, sendo restrito apenas à rede viária que já existe.
Então, ele é recomendado apenas para uma análise a partir das vias que já foram implementadas e ele, infelizmente, não pode projetar a demanda para cenários futuros. Nós analisamos algumas outras questões ainda referente a esses veículos, a esse sistema de transporte, que é ligada à teoria das filas, sendo fila uma série de pessoas ou de veículos em espera. E aí a gente tem essa fila que pode ser composta, então, por exemplo, por clientes que aguardam o serviço ou pessoas esperando para embarcar numa determinada aeronave. E nós temos a composição desse sistema com base em dois elementos, que seriam os clientes e os servidores. Então, veículos aguardando para passar pelo pedágio, aviões para pousar ou para decolar, veículos que estão passando por um trecho em obras, ou ainda caminhões e navios que precisam ser descarregados, eles acabam sendo alguns exemplos dessas filas que a gente tem dentro do sistema de transporte que a gente precisa estudar também. Na engenharia de infraestrutura de transportes, especificamente, essas medidas elas acabam sendo essenciais, tanto a parte da matriz origem e destino, quanto a parte da teoria das filas, principalmente no que diz respeito à importância para o projeto de vias. Então, por exemplo, para a gente determinar o comprimento que a gente vai precisar implantar uma faixa de conversão à esquerda, ou até para operações de controle de tráfego, como a concepção de planos semafóricos, a gente vai fazer com base nesses estudos, ou do levantamento da demanda, ou em função de como é o comportamento das filas nessas situações. Então, no caso das filas especificamente, elas só se formam quando a taxa de chegada é maior que a de partida. Então, infelizmente, dada a natureza aleatória de padrão de chegada que pode ocorrer em função desse sistema, a gente tem que a taxa de chegada é menor. Pode ocorrer também uma situação, né, que ela seja menor que a de partida, mas a fila ela só ocorre quase sempre quando a gente tem essa diferença entre a taxa de chegada ser maior do que a gente consegue liberar essas pessoas ou esses veículos. Esse sistema de filas, ele pode ser classificado com base em algumas condições, e aí essas condições referem-se aos padrões de chegada dos clientes, ou padrões de partidas desse serviço e a disciplina de como acontece essa fila. Então, para o padrão de chegada, a gente pode esperar que os clientes cheguem de acordo com uma taxa uniforme, por exemplo, em intervalos de tempos iguais, ou tempos entre chegadas, por exemplo, exponencialmente distribuídas. E a gente tem ainda uma situação que essas filas elas são classificadas justamente com essa disciplina. Qual é o padrão de chegadas e qual que é o padrão dela de partidas. Então, nós temos as filas mais comuns dentro do sistema de transportes, sendo do tipo FIFO ou PEPs, que aí, nesse caso, significa First In, First Out, ou primeiro a entrar e primeiro a sair. Nesse caso, os usuários eles são atendidos de acordo com a ordem de chegada. Nós temos o sistema LIFO, ou EPS, que é o Last In, First Out, ou último a entrar e primeiro a sair. Então, nesse caso, quem chega por último é o primeiro a ser atendido. É raramente encontrado, geralmente é uma situação, por exemplo, se a gente tem uma garagem com apenas um portão de saída, no estacionamento, por exemplo, de ônibus. Então, nesse caso, a gente teria uma situação dessa de fila, mas ele é muito mais raro de ser encontrado. A gente tem o caso do Priority Service, então, nesse caso, tem uma prioridade estabelecida nesse atendimento, e aí pode ser entrada de mulheres grávidas no ônibus, trânsito para cargas de navios que tenham o vencimento do tempo para recebimento dessas cargas, e a gente tem o Service in Random Order, que é um caso de atendimentos que ocorrem de uma forma aleatória. Os mais comuns são o FIFO e o LIFO, mas para aplicações gerais, então, por exemplo, o serviço em ordem aleatória, ele pode aparecer, por exemplo, para explicar como que é o funcionamento das filas em transporte público, onde não necessariamente o primeiro a entrar é o último a sair. A gente não segue uma ordem, nesse caso, lógica, mas sim aleatória. Mas ainda assim, a FIFO e a LIFO, elas são as mais comuns, sendo a FIFO ainda a mais predominante nesse caso.
A gente tem, dentre desses estudos que são feitos com base nesse tráfego, as técnicas de otimização e de tomada de decisão. Então, otimização, a gente busca determinar qual que é a melhor solução para um determinado problema. Então, esse processo ele fornece uma forma de análise mesmo objetiva e mais sistemática para a gente tomar diferentes decisões a respeito de um problema complexo que a gente esteja analisando. Esses problemas, eles acontecem bastante na engenharia de infraestrutura de transportes e são encontrados principalmente, e aí são em todas as fases mesmo, na fase de planejamento, de projeto, construção, gestão ou mesmo manutenção e infraestrutura. E aí, às vezes, a gente requer de um modelo matemático para um determinado problema, que ele é resolvido e, por meio dessas técnicas de otimização, a gente consegue produzir uma solução ótima. Então, independente da formulação que a gente utiliza, a gente chega no modelo matemático para analisar esse problema e isso envolve 3 etapas. A gente precisa identificar quais são as nossas variáveis de decisão, a gente precisa formular a nossa função objetivo e formular quais são as restrições desse modelo. Então, o modelo de otimização, ele refere-se como sendo um processo que a gente escolhe as variáveis de decisão, de modo que a gente consiga maximizar ou minimizar a função objetivo, satisfazendo as restrições que são impostas por esse problema. A gente consegue fazer para esse fim o uso da programação linear, que aí a gente consegue todas as equações e restrições dessa função objetivo formar equações lineares para as nossas variáveis de decisão, e a gente consegue resolver esses tipos de problema com ferramentas simples. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar a ferramenta Solver, que é um suplemento do Excel, que acaba utilizando um algoritmo de solução que a gente chama de simplex e que consegue auxiliar a gente a modelar esse tipo de problema. Então, desde que bem definidas essas variáveis de decisão, função de objetivo e restrições, a gente consegue chegar nos dados da formulação desse problema e obter a nossa solução ótima. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui na minha tela, que é a interface desse sistema, onde na tela principal a gente consegue selecionar todos esses dados de variáveis de decisão, restrição e função objetivo, e desde que isso bem organizado, ele chega para a gente muito rapidamente na nossa solução ótima, tá? Nessa sessão, a gente vê até essa parte das técnicas de otimização. Nos vemos na próxima sessão e bons estudos! Meu nome é Wélida e essa é a disciplina de Tecnologia e Infraestrutura de Transportes. Essa disciplina ela foi dividida em 4 unidades que tratam da análise e sistema de transportes, da demanda do tráfego rodoviário, do dimensionamento de pavimentos e do projeto geométrico de rodovias. Essas 4 unidades juntas elas compõem todo o necessário que a gente precisa saber a respeito de transportes. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o transporte como parte de um sistema. E aí um sistema, não somente do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social e político. Faz parte dessa área o movimento tanto de pessoas quanto de veículos, propriamente ditos, no espaço urbano e rural, nas quais estão inseridas diversas
problemáticas que tornam a sociedade extremamente complexa. Esse sistema ele é composto de algumas variáveis, sendo elas as vias, que são os locais por onde transitam os veículos e os usuários, os veículos, que são aqueles que promovem o deslocamento propriamente dito, os usuários, que somos nós as mais diversas configurações, e aí nesse caso seja como pedestres ou como motoristas, pelos terminais, que são os locais que são destinados a carga, descarga e armazenamento, e por fim, as estações, que são os locais que atendem às necessidades de embarque e desembarque de passageiros, sendo que tudo isso está inserido dentro de um mesmo meio, que é o meio ambiente. Então, para a gente ter um sistema bom de transportes, implica que as necessidades da sociedade elas tenham sido satisfeitas como um todo, tendo em vista que um sistema problemático ou com ligações congestionadas ou até insuficientes, os limites de desenvolvimento econômico e social podem ser afetados. A gente tem, para ter um sistema eficiente, implica ainda que a gente tenha promovido a chamada mobilidade urbana e, se possível, sustentável. Então, a mobilidade urbana ela é definida como uma condição que ela vai permitir esse deslocamento das pessoas dentro da cidade, independente de quais sejam os objetivos dela, seja para relações sociais ou para relações econômicas. E, então, nós temos como exemplo disso os ônibus, os metrôs, outros transportes coletivos, os carros e até os transportes não motorizados. Então, se a gente for analisar no dicionário, a mobilidade urbana ela significa a facilidade de se mover. Então, a ideia é que a gente consiga tornar esse movimento fluido e prático e, sempre que possível, de forma sustentável. Mas isso é o que diz a teoria. A gente tem, em 2020, completou 8 anos, a Lei de Mobilidade Urbana, e essa lei ela propõe que todas as cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, para que elas consigam futuramente qualquer tipo de financiamento federal para transporte urbano, elas precisam desenvolver um plano de mobilidade. Infelizmente, essa legislação ela ainda não foi muito bem compreendida pela maior parte dos gestores públicos, isso porque houve-se uma inversão dentro da pirâmide dos transportes. Então, atualmente, os pedestres é quem vem em primeiro lugar, seguido pelos ciclistas, pelo transporte coletivo, transporte de carga e, por último, os carros e motos. Antigamente, as soluções elas eram pensadas apenas para esse último grupo dos carros e das motos, sendo a infraestrutura desenvolvida somente em função desse tipo de transporte, coisa que já não é mais bem vista e nem é mais aceitável nos dias de hoje. Essas propostas elas têm por objetivo garantir a acessibilidade e segurança do uso desse meio, além de eficiência, qualidade de vida, promover o desenvolvimento econômico, também a inclusão social e o principal, que aí vem o termo sustentabilidade, que é a preservação do meio ambiente. Esse último aspecto, ele é importante porque a gente consegue reduzir o impacto do meio ambiente, tanto a médio quanto a longo prazo nas cidades, dependendo do tipo de infraestrutura que a gente oferece para os nossos usuários. Nós temos ainda que analisar que a maioria dos problemas que são ligados à mobilidade urbana, elas impactam a sociedade como um todo, mas ela tem impactos negativos maiores para grupos sociais específicos. E quando eu falo em grupos sociais específicos, tem que ficar implícito que o acesso aos meios de transporte, tanto individual quanto coletivo, eles acabam não favorecendo a todos de forma igualitária. Existe uma distribuição espacial que ainda é muito desigual para diferentes grupos sociais. E é muito comum, por exemplo, que a gente tenha conjuntos habitacionais que são destinados para pessoas de baixa renda, localizados dentro do espaço geográfico, bem afastadas do centro da cidade. Então, por se tratar de grupos que são de baixa renda, o transporte individual motorizado ele é muito mais raro, ele é muito mais de difícil acesso. E restam quase sempre os meios não motorizados, por exemplo, a pé ou bicicleta, ou o transporte coletivo. E nos dois casos, a gente tem grandes problemas. No caso dos transportes individuais, às vezes não existe uma infraestrutura urbana adequada que facilite esse acesso e que, consequentemente, ofereça segurança a esse usuário. E no caso do transporte público, quase sempre as linhas possuem
linhas e horários limitadíssimos e os veículos se apresentam em péssimas condições. Então, a forma da gente promover a dignidade do ser humano uma dessas formas é por meio do transporte público, promovendo essa mobilidade. Infelizmente, os que mais pagam para se locomover são os mais nobres, são os mais pobres, e são os que mais gastam, consequentemente, tempo dentro desse deslocamento diário. E essa desigualdade nessa distribuição, ela apresenta ela ocorre e acho que é refletida muito pela péssima condição dos transportes públicos. E devido a essa péssima condição, fez com que houvesse um aumento muito grande nos últimos anos de veículos que afetam significativamente essas cidades. Então, aqueles que possuem a mínima condição, eles preferem adquirir um veículo individual do que utilizar o transporte público coletivo. E aí isso pode ser tanto pelas condições da infraestrutura, quanto pelo tempo que eles perdem, o tempo que é acrescido na rotina deles pelo uso desse modo de transporte. Então, essa escolha ela afeta diretamente o meio ambiente e, consequentemente, a saúde desses usuários. E a gente tem um problema porque a capacidade de consumir espaço ela é altamente desbalanceada em favor daqueles que têm o transporte particular, seja o carro ou o táxi. E por serem em maior quantidade, esses carros acabam se apropriando tanto de mais espaço nas vias, quanto de mais espaço de estacionamento. Então, essa escolha por qual tipo de transporte a gente vai utilizar, ela afeta o meio ambiente, mas ela também afeta a saúde. E isso devido ao aumento dos índices de poluição, e inclusive além do estresse que é causado em função desse tempo que a gente perde nos congestionamentos, e também um fato que é importante ressaltar, que é o aumento do número de mortes no trânsito. Então, a ausência de políticas específicas para aumentar a oferta desses meios de transporte que sejam viáveis e eficientes, ela resulta diretamente nessa busca pelo transporte individual, assim que a gente tenha a mínima condição de adquirir isso. E essa situação ela é impulsionada pela pressão automobilística, que acaba gerando bastante emprego no país, quanto mais veículos são produzidos, mais automóveis nas ruas elevam então a quantidade de trânsito, e aí a gente tem essas vítimas, a maioria em plena capacidade produtiva, o que acaba ocasionando também uma pressão sobre a previdência em caso de morte ou de invalidez permanente. E a gente tem uma pesquisa, né, segundo as pesquisas que foram realizadas sobre a parte da mobilidade urbana sustentável, analisando as cidades aqui brasileiras, a pior posição, a cidade que ficou com a pior posição é São Paulo. A nota que eles tiveram foi a nota 2, que é baixíssima, e ela se explica pela essa forte presença do automóvel no transporte cotidiano. Cerca de 30% das viagens são feitas por automóveis. E aí, pelo esse valor também muito desproporcionalmente alto da tarifa de ônibus na cidade, acaba impactando muito esse sistema de mobilidade dessas pessoas, principalmente no que diz respeito a São Paulo. Então, essa maior cidade que a gente tem do país, ela tem a menor extensão de vias adequadas para trânsito e para
para trânsito no caso de bicicletas, e a gente tem, consequentemente, muitos acidentes de trânsito ficando atrás apenas em relação a Brasília. Então, embora a gente tenha infraestrutura de transportes coletivos, no caso do sistema metroferroviário, muito extenso no Brasil, em São Paulo, no caso, essa cidade ela ainda apresenta um fraco desempenho nos outros indicadores, que são relativos a essa mobilidade sustentável, que, se a gente comparar com outras cidades, a gente está bem abaixo. Então, em suma, o principal que a gente tem que observar é que, num primeiro momento, o privilégio é dado aos transportes individuais e, então, dessa forma, a mobilidade urbana ela acaba tendo essa hierarquia um pouco afetada, priorizando sempre o individual frente ao coletivo. Então, é necessário, o debate ele já foi aumentado aqui no país, mas é necessário que isso seja reforçado e isso porque o problema que as capitais elas têm sofrido com esse número crescente de carros acabou fugindo um pouco do controle. Então, o poder público ele acabou não preparando ruas suficientes para a quantidade de carros que a gente tem por habitante. E, consequentemente, o transporte coletivo, que é o metrô e o ônibus, e os meios sustentáveis de caminhada ou bicicleta, eles acabaram sendo deixados de lado. Então, é necessário que a gente pense ao decorrer da disciplina em medidas que a gente possa realizar para sanar esses problemas. E aí, dentre esses problemas, nós podemos citar melhorias dentro do transporte público mesmo, impostos menores para a compra de carros elétricos, e tudo que a gente consiga para minimizar o impacto desse sistema de transportes e como ele funciona atualmente. Essa sessão ela trata somente até aqui. Nós nos vemos na próxima. Bons estudos! Olá, aluno, seja bem-vindo. Vamos dar início agora à sessão de pesquisa e tráfego rodoviário. Todos os dados que a gente trabalha, né, a respeito do tráfego, a gente obtém eles por meio de contagens de tráfego, que são feitas justamente com o objetivo da gente saber qual que é o número de veículos que passa através de um determinado ponto da estrada durante o período que a gente precisa analisar. A gente consegue fazer essas contagens de algumas formas, né? Existem alguns tipos, entre elas, ela pode ser global, que é aquelas onde a gente diz o número de veículos que circulam por um trecho de vias, independente de qual seja o seu destino, agrupando principalmente pelas classes diversas que a gente tem. A gente utiliza, principalmente nesse caso, para o cálculo de volume diário, para a preparação de mapa das tendências de tráfego. Nós temos ainda as contagens direcionais, que são aquelas que a gente registra o número de veículos, mas por sentido de fluxo, e aí a gente emprega principalmente para o cálculo de capacidade da via, determinação dos intervalos de sinais, estudos de acidentes ou previsão até de faixas adicionais em rampas ascendentes quando necessário. E nós temos também as classificatórias, que nesse caso a gente registra os volumes para os vários tipos de classes de veículos e emprega principalmente na parte do dimensionamento estrutural e projeto geométrico, que nós vamos ver nas unidades posteriores, e também para as interseções, cálculos de capacidade, cálculo de benefícios trazidos aos usuários e determinação de alguns fatores de correção para a gente, nas nossas contagens mecânicas. Então, nós temos essas contagens sendo realizadas por meios manuais ou por meios mecânicos, sendo os meios manuais utilizando material humano, e aí permite uma classificação por tipo, por tamanho, e uma contagem mecânica, que nesse caso utiliza detectores de tráfego nas instalações permanentes ou móveis. Os dois métodos eles estão sujeitos a erros, seja o erro humano de capacidade
capacidade mesmo de visualização e de classificação desses veículos, de interpretação, e a parte da contagem mecânica que pode apresentar defeito em qualquer momento. Dentre os detectores de tráfego, a gente consegue classificar eles entre intrusivos e não intrusivos. No caso do intrusivo, o próprio nome já diz, ele é instalado de forma embutida ou preso na superfície do pavimento, e nesse caso ele não modifica a estrutura da via. Ele é instalado acima ou às margens da faixa de tráfego. No caso desses intrusivos, a gente tem alguns tipos, nesse caso os tubos pneumáticos, os laços indutores e os sensores magnéticos e piezoelétricos, sendo o tubo pneumático e laço indutivo bastante utilizados. No primeiro caso, acontece o envio de pulsos de pressão de ar por um tubo de borracha, assim que o veículo passa sob esse tubo, e aí ele produz um sinal elétrico que acaba sendo transmitido para um software de análise ou para um computador. E no caso do laço indutivo, é um detector oscilador que ele serve como uma fonte de energia ligada a um cabo, né, para o controlador, ou ou mais laços de metal que são enrolados entre si, também instalados dentro do pavimento. Os magnéticos, nesse caso, usam as linhas de fluxo magnético terrestre e também são instalados abaixo da superfície do pavimento, e os piezoelétricos é aqueles que convertem energia cinética em energia elétrica quando esse veículo também passa por um detector feito de um material piezoelétrico. A gente tem ainda os não intrusivos, que aí nesse caso estão os sensores infravermelhos, que podem ser passivos, que são aqueles que detectam as mudanças na energia infravermelha que o veículo emite, né, numa área que ele emite ou que ele reflete. E temos os sensores de micro-ondas, que nesse caso englobam os Dopplers e os radares, que acontece uma transmissão, radiação mesmo de micro-ondas de baixa energia numa área do pavimento, que a partir de uma antena analisa o sinal que é refletido para esse detector. Nós temos os que são bastante utilizados agora devido aos desenvolvimentos tecnológicos, que é os detectores por imagem, nesse caso, uma ou mais câmeras, juntamente com um computador e um processador de imagens, juntamente com um software ainda de interpretação de imagens, eles conseguem converter os dados de imagem em dados de fluxo de tráfego. E temos os ultrassônicos também, que são aqueles que transmitem ondas de energia sonora acima da frequência que a gente tem audível, né, na nossa capacidade humana, e esses sons eles refletem no pavimento ou no veículo, sendo captados por um receptor. Para fins de projeto, a gente é necessário examinar todos os tipos desses veículos de circulação e selecionar eles entre classes que estabeleçam a representatividade em função dos tamanhos desses veículos dentro dessa classe. Nós temos uma grande variedade de veículos existentes e para fins práticos a gente acaba tendo tipos representativos, tanto em dimensões quanto em limitações de manobra, e o DENIT é quem classifica, quem dá essa classe para a gente, e ele classifica em 5 categorias usuais, que são adotadas aí em cada caso e conforme as características que são predominantes desses veículos. Nós temos a categoria VP, que são os veículos de passeio, a CO, que são os veículos comerciais, SR semi-reboque, CO, que são os comerciais de maior categoria, e os reboques e semi-reboques. Essa classificação ela é feita também em função das configurações básicas desses veículos, em função
por exemplo, do seu número de eixos e do seu peso bruto máximo. Então, entende-se por configuração básica a quantidade dessas unidades que compõem esse veículo, o número de eixos e o grupo de eixos, independente se a rodagem é simples ou dupla. E eles são apresentados sob forma da silhueta apenas desses veículos. Existem diversas classes que são representadas por um código que é alfanumérico. Então, por exemplo, a classe 2S3. No caso desse código, o primeiro algoritmo representa o número de eixos do veículo simples ou da unidade tratora, e o segundo algarismo, caso exista, ele indica a quantidade de eixos das unidades que são rebocadas. Nós temos como foco disso o volume de tráfego, que é definido como o número de veículos que passam, então, por uma determinada seção de via ou por uma determinada faixa durante uma unidade de tempo. A gente expressa esse número normalmente em veículos por dia ou veículos por hora, e a gente atribui a média dos volumes desses veículos que circulam durante 24 horas como o volume diário médio, que é muito utilizado na hora que a gente for fazer os estudos para dimensionamento. Então, esse volume diário médio ele é computado por um período representativo, que, caso contrário, é de 1 ano, e ele representa, é o que melhor representa a utilização ou o serviço que é prestado por essa via. Então, ele é usado para indicar se existe a necessidade de novas vias ou de melhoria das vias existentes, além de estimar os benefícios que são esperados para essa obra viária, determinar a quantidade de investimentos que vão ser necessários, calcular ainda as taxas de acidentes que ocorrem nesse trecho e assim por diante. Então, a gente usa vários conceitos dentro desse volume médio diário, e aí ele pode ser anual, mensal, semanal, dependendo do que a gente precisa analisar, mas para todos os casos a gente utiliza como unidade de veículos por dia. A gente usa principalmente o volume médio diário, e os demais a gente utiliza mais como amostras para serem ajustadas em função desse VMD. Para analisar essas variações de fluxo durante o dia, a gente adota então a unidade de hora como unidade de tempo, e aí a gente chega no conceito de volume horário, que seria o número total de veículos que trafegam nessa determinada hora. Essas variações, então, elas podem ocorrer ao longo do dia, de forma semanal ou mensal, dependendo muito da situação. Esses volumes horários, por exemplo, que variam ao longo do dia, eles podem ser apresentados como alguns pontos mais acentuados que a gente designa de picos. Então, para a gente compreender essas variações, a gente precisa entender, por exemplo, que o horário de pico necessariamente vai ocorrer mais eventos que sejam relevantes para os nossos estudos, que são chamadas horas de pico. Elas contêm os maiores volumes de veículos numa hora, num determinado dia, e que variam de local para local, mas elas tendem a se manter estáveis no mesmo local e no mesmo dia da semana. A gente tem também a situação da hora de pico num determinado local que se mantém estável, mas o volume varia durante a semana ou mesmo ao longo do ano. Por exemplo, a gente tem as rodovias rurais, que são mais importantes, elas apresentam uma variação semelhante e menos acentuada. Mas nas vias urbanas, a gente tem a predominância de ida e volta do local do trabalho, que acaba fazendo com que a gente tenha esses picos de tráfego, principalmente nos dias de semana, de segunda a sexta, e que apresentam essas variações entre elas. Então, normalmente, o fluxo de terça, quarta e quinta, eles são aproximadamente iguais, enquanto de segunda ele é um pouquinho inferior, e de sexta-feira é um volume mais elevado. A gente tem situações ainda de variação de tráfego ao longo do ano, que aí a gente chama de variação sazonal, que acontece também em função do tipo de via e das atividades que ela serve. Então, por exemplo, rodovias rurais, que principalmente atendem às áreas turísticas ou de recreação e lazer, elas apresentam uma variação muito superior à das vias urbanas, principalmente no que diz respeito aos períodos escolares e das férias. E as vias urbanas, como servem de deslocamento para trabalho diário, acabam apresentando um fluxo mais permanente. Então, as contagens, elas conseguem indicar para a gente quais são esses padrões de comportamento que faz com que que nos subsidiam
a respeito das decisões que a gente precisa tomar sobre melhorias ou sobre até mesmo controle de tráfego. Nós nos vemos na próxima unidade. Bons estudos! Aluno, seja bem-vindo a mais uma unidade da nossa disciplina de Tecnologia e Infraestrutura de Transportes. Essa é a unidade 2, referente à demanda de tráfego rodoviário. A gente tem que ter uma noção de que aqui no nosso país o tráfego rodoviário, né, o modal rodoviário, ele é predominante no país e ele é importante tanto social quanto economicamente para o país como um todo, tanto no que diz respeito ao transporte de carga quanto no transporte de passageiros. Mas a gente precisa entender como que é a infraestrutura que a gente tem para que suporte esse tipo de transporte com esse modal. Nós temos uma malha rodoviária extremamente extensa, com mais de 1.720.000 quilômetros de rodovias, só que a gente tem um problema que só cerca de 12,4% dessa extensão é que apresenta algum tipo de pavimento propriamente dito. Então, que tem algum tipo de revestimento, tem uma infraestrutura mesmo planejada, e não somente o traçado lá que foi liberado onde os veículos passam. A gente tem esse problema principal e a gente tem um problema que não necessariamente esses 12,4% apresentam algum tipo de qualidade para a gente. Nós temos uma confederação, que é a Confederação Nacional de Transportes, que realiza anualmente um relatório gerencial, onde ela analisa parte da extensão dessas rodovias que estão pavimentadas. Então, a gente tem pavimentado hoje 213.453 quilômetros, e no ano de 2019, por exemplo, mais de 50% dessa extensão ela foi analisada por essa confederação. Então, os dados apresentados por ela são de confiabilidade e representam mesmo como que é a qualidade média da maior parte dessa extensão que está com algum tipo de pavimento. Para a gente ter uma noção de como não necessariamente ser um modal principal do país está ligado com a parte de essa estrutura ter ou não ter qualidade, é que dentre o ranking de competitividade de rodovias, o ranking global de competitividade de rodovias, onde foram analisados 114 países, nós ficamos na posição número 93, tanto que analisa nesse caso uma média geral entre as condições de conectividade e de qualidade das rodovias, o que deixa a gente com uma qualidade muito ruim frente aos diversos outros países. A gente tem um problema, então, que no caso desse relatório, eles analisam os pavimentos de 3 esferas. Eles analisam referente à questão de pavimento, de sinalização e de geometria da via. No que diz respeito à pavimentação e geometria da via, a gente acaba vendo nessa disciplina, nessa e nas outras unidades. Mas a parte de sinalização é a única que a gente não aborda. Se a gente for ver as condições do que a gente tem existente hoje, analisando o estado geral dessas 3 esferas, a gente tem que somente aproximadamente 40% dessa extensão
que apresentam condições boas ou ótimas de qualidade, o que é muito baixo frente à quantidade e à importância desse modal para a gente. Não que diz respeito especificamente ao pavimento, a gente tem aproximadamente 45%, um pouco mais que abaixo de 50%, que apresentam condições boas ou ótimas de qualidade, o que acaba acarretando não só uma insegurança, mas também muitas manutenções frente aos veículos e expondo aos usuários dessas vias a diversos tipos de imprevistos. É meio que lógico que a gente pense que as rodovias que são concedidas, elas precisem apresentar uma qualidade maior. E o relatório apresentado por essa confederação, eles comprovam realmente isso. Então, a gente tem que, numa situação onde as rodovias são concedidas, a gente tem mais de 70% que apresenta condições boas ou ótimas em questão, analisando aquelas três esferas, contra apenas pouco mais de 30% daquela que é gestão pública. Isso porque quando a gente tem uma gestão concedida, nós temos uma condição onde esses órgãos eles são mais cobrados e eles fazem também mais investimentos nessa infraestrutura, o que reflete diretamente na qualidade dessas rodovias. Quando a gente vai fazer o dimensionamento dessas rodovias, o que a gente considera como carga vai ser baseado nos tipos de eixos dos veículos que passam por esse determinado trecho que a gente está analisando. Nós temos 4 tipos de eixos, entre eles o tipo de roda simples, de roda simples, o eixo simples de roda dupla, e o eixo tandem duplo e tandem triplo, que aí nesse caso varia além do número de eixos também o número de pneus, e esses parâmetros, esses tipos de eixos, qual que é o tipo de tráfego predominante naquela extensão, é que vai denominar para a gente quais são as camadas que a gente vai utilizar no nosso pavimento lá na fase de dimensionamento. Esses tipos de pavimentos, eles influenciam no fator de carga e no fator de eixo que a gente utiliza para calcular o número de solicitações. Então, como a gente tem vários tipos de eixos, a gente precisa classificar eles como sendo um único tipo e fazer uma transformação como se fosse. Então, nós consideramos, nesse caso, um eixo padrão, que é adotado pela DNR, que é um eixo simples de rodas duplas, com uma carga de 8,2 toneladas, e a gente converte, então, a presença daqueles diversos tipos de eixo, considerando esse eixo padrão. A gente faz isso considerando, aplicando também no número de solicitações, então é onde a gente faz essa conversão em função de qual que é o volume que passa naquele trecho, o período de projeto para o qual a gente está dimensionando o nosso pavimento, que vai depender também do tipo de pavimento que a gente vai adotar, e nós vamos ver isso nas sessões posteriores. Nós temos o fator de eixo e o fator de carga. Nesse caso, o fator de eixo, a gente transforma o número de veículos em número de eixos, e no caso do fator de carga, a gente faz aquela conversão do número de eixos equivalentes àquele eixo padrão de 8,2 toneladas, e consideramos ainda um último fator, que é o fator climático, porque a gente sabe que a durabilidade e as condições que um pavimento onde está numa região onde tem uma precipitação, por exemplo, mais contínua ou mais acentuada, vai ser diferente do que em lugares onde a gente tem uma precipitação muito baixa. Esses parâmetros todos combinados vão gerar para a gente esse número de solicitações, que vai basear a gente na hora de determinar as nossas dimensões, as nossas espessuras do nosso pavimento, que a gente vai ver posteriormente lá na fase de dimensionamento. Essa unidade, essa seção específica, ela trata até esse ponto. Nós nos vemos na próxima unidade e bons estudos para vocês.
A gente viu que esse modal é o predominante aqui no país e a gente precisa entender agora como funciona essa estrutura desses pavimentos. A gente tem o pavimento como sendo uma superestrutura, que é composta por algumas camadas, sendo elas, no mínimo, as camadas de revestimento, de base, subbase e subleito, as quais elas têm o objetivo de suportar durante todo o período de vida útil para a qual essa estrutura foi projetada, que ela consiga suportar as cargas provenientes dos veículos que trafegam lá na superfície. A composição dessas camadas, ela depende do tipo de pavimento que a gente está tratando, e depende do tipo de carga que a gente precisa suportar também. O mais comum que a gente tem aqui no nosso país é o pavimento flexível, que é um pavimento que ele apresenta uma manutenção que é frequente e uma vida útil consideravelmente baixa, que varia entre 10 e 20 anos, considerando 20 anos um período longo e otimista. A gente tem como distribuição dessas cargas para esse pavimento como se fosse uma espécie de carga concentrada, o que acaba acarretando para as camadas inferiores, né, superiores e inferiores, uma deformação que a gente chama de deformação elástica. Então, as cargas elas são sentidas por todas as demais camadas que a gente tem ao longo da profundidade. Esse pavimento ele é composto de um revestimento de material betuminoso, uma base granular, uma subbase com algum tipo de solo, e o subleito também, que daí é composto pelo solo do próprio terreno. Dentre os materiais que a gente tem, tanto para base quanto para subbase, nós temos os materiais que são os solos estabilizados e os agregados, que são os materiais granulares. Se a gente fala de solo estabilizado, a gente pode falar da estabilização granulométrica, que aí é aquela onde a gente precisa, dado um material, compor um outro material com características granulométricas diferentes, então a gente adiciona partículas de diferentes tamanhos no material que a gente tem disponível para melhorar as propriedades dele, e a gente tem o processo de estabilização química que visa adicionar geralmente cimento ou cal para melhorar condições de resistência, de trabalhabilidade e de deformabilidade desses materiais. E temos também as camadas granulares, que basicamente são compostas por agregados em diferentes dimensões. E aí a gente tem o caso da brita graduada, que nesse caso foi feito um processo de estabilização granulométrica. Temos a bica corrida, os macadames seco, hidráulico e betuminoso, e também o tipo de base de solo brita. Nós temos um outro tipo de pavimento, que é o pavimento rígido. Nesse caso, a vida útil dele é muito mais elevada se comparado com o pavimento flexível, e a manutenção dele também é bem menor. Isso porque ele é composto por uma camada de revestimento que faz em conjunto o papel da base de concreto, e aí nesse caso a distribuição dessas cargas para as demais camadas do pavimento, ela não funciona mais como uma carga concentrada, ela se comporta muito mais como uma carga distribuída, o que acaba ocasionando uma deformação muito menor para essas camadas e ocasionando esse aumento de vida útil e de menor necessidade de manutenção. Nós temos um terceiro, que aí nesse caso é os pavimentos semirrígidos, que nesse caso é uma combinação composta de uma camada de revestimento, nesse caso de material betuminoso, e uma base que nesse caso é considerada como uma base cimentada, além das demais camadas convencionais. Nós temos como materiais utilizados por esses dois tipos. Então, as bases e subbases rígidas, que aí nesse caso é do pavimento rígido, que são as bases de concreto, cimento Portland, concreto compactado com rolo, que é um concreto um pouco mais seco, o macadame cimentado, e no caso das bases semirrígidas, nós temos o solo cimento e o solo cal, que são materiais estabilizados quimicamente, assim como uma base granular tratada com cimento.
A gente tem um quarto tipo, uma quarta classificação ainda referente aos pavimentos, que são os pavimentos compostos. Geralmente são feitas essas manobras, que aí a gente classifica como o nome de pavimento white topping ou black topping, quando a estrutura existente lá no local, ela apresenta condições estruturais boas, mas não superficiais, então não funcionais. A superfície já não ocasiona mais a função para a qual ela foi planejada, mas a parte da estrutura dela ainda comporta. Então a gente compõe, a gente faz uma transformação, digamos assim, nesse tipo de pavimento. Então no caso do white topping, a gente tem uma estrutura flexível abaixo e acrescenta a esse pavimento uma camada ultra delgada de concreto, tá? Então, nesse caso, seria um pavimento que é de concreto, mas ele não é rígido, porque as demais camadas dele ainda são as de original, que é dos pavimentos flexíveis. E temos também o black topping, que daí é o processo inverso. Nós temos uma estrutura de pavimento rígido, na qual a superfície não representa mais a funcionalidade, e aí ele é revestido novamente com um revestimento betuminoso nesse caso. Então, nós temos, em geral, esses 4 tipos, sendo que o que a gente vai ver no nosso dimensionamento é referente aos 3 primeiros, que é pavimento flexível, que é o mais utilizado, e o pavimento rígido e semi-rígido. Nos vemos na próxima unidade e até lá! Olá, aluno, seja bem-vindo para a última sessão da nossa unidade. A gente vai tratar um pouquinho sobre as misturas asfálticas e essa sessão ela é um pouquinho importante porque a gente viu que o modal rodoviário ele é o predominante, mas a gente viu também que o pavimento asfáltico é o predominante. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre quais são os materiais e as dosagens utilizadas para esse revestimento flexível. Nós temos na literatura alguns sinônimos que podem ser encontrados quando a gente fala da parte do revestimento flexível, que aí seria os termos asfalto, betume e alcatrão. Tá? A gente precisa entender um pouquinho que no caso do asfalto, ele é um material que ele muda de propriedade, então ele se liquefaz quando ele é aquecido e ele é composto pelo betume e alguns outros materiais. E o betume, por sua vez, ele é uma mistura de hidrocarbonetos e ele compõe, além do asfalto, o alcatrão. Então, é um pouquinho mais comum e mais aceitável a gente tratar o asfalto e o betume como sendo sinônimos do que considerando o alcatrão dentre essas comparações. Esse asfalto, então, ele pode ser natural, e aí a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso, ou ele pode ser o mais comum, que é o mais utilizado pela gente, proveniente do refino do petróleo, que aí é o cimento asfáltico de petróleo, que a gente vai ouvir falar bastante dessa sigla. A gente tem, então, dentre os ligantes asfálticos, aqueles que são naturais, e esses naturais são provenientes de rochas asfálticas ou lagos asfálticos, e pelo próprio processo de manufatura desse material, ele não é tão utilizado pelo processo de extração também. O mais utilizado é o proveniente do petróleo, e aí ele pode ser encontrado nos estados sólidos, semissólido, que é como a gente utiliza o cimento asfáltico de petróleo, e ele é o mais importante dos materiais que a gente precisa analisar referente às estruturas, porque ele representa entre 25% a 40% do custo total do revestimento, e a gente tem o petróleo ainda no estado líquido, que nesse caso é quando a gente precisa trabalhar com asfaltos diluídos e emulsões asfálticas. E aí, por fim, a gente tem o alcatrão,
mas nesse caso ele já não está mais em uso, isso porque no passado ele já apresentou algumas propriedades cancerígenas, então ele acabou sendo desaconselhado o uso desse tipo de material. Quando a gente trata do CAP, a gente precisa trabalhar com investigar algumas propriedades desse material. E essas propriedades é que vão dizer para a gente para qual o uso e como utilizar esse material lá em campo para fazer a nossa camada de revestimento asfáltico. A gente tem como ensaios, e esse é um dos mais importantes, o ensaio de penetração. Nesse caso, a gente mede qual é a dificuldade de uma agulha com peso padronizado de 100 gramas, penetrar uma amostra que tem uma massa também padronizada, que foi aquecida a 25 graus Celsius, e a gente mede quanto tempo, qual que é a penetração quando a gente solta essa agulha por 5 segundos nessa mistura. Esse tipo de ensaio, ele é extremamente interessante para a gente no sentido da gente falar qual que é a utilização desse material. Então, quanto menor ou maior a penetração é que vai indicar para a gente qual que é a utilização mais importante desse tipo de mistura. A gente tem um ensaio de amolecimento, que aí nesse caso a gente mede, como eu disse, a gente utiliza esse cimento asfáltico de petróleo como uma mistura semissólida e aquecida, e quando aquecido ele acaba mudando as propriedades dele e se liquefazendo, então a gente precisa saber qual que é essa temperatura que promove esse amolecimento desse material. A gente tem um ensaio de ductilidade, que mede o parâmetro de quanto esse material ele se deforma até ele conseguir romper, e a gente tem alguns outros ensaios ainda, que é o ensaio de viscosidade, que eu acho que é o segundo ensaio mais importante, que ele mede para a gente também, ele classifica o CAP quanto à sua utilização, a durabilidade, que aí vai dizer quanto esse material é durável ou não para as nossas aplicações frente a essas variações de temperatura, e o ensaio de ponto de fulgor, que representa nada mais, nada menos que qual que é a temperatura máxima que a gente consegue aquecer esse material sem que ele corra o risco de liberação de gases tóxicos ou combustão que afetem a segurança de quem está manuseando esse tipo de material. A gente tem ainda a necessidade de fazer a dosagem desse ligante, então nós precisamos colocar ele lá na nossa mistura de agregados de forma adequada, porque senão a gente ocasiona algumas patologias por excesso ou por falta desse tipo de material, e a gente faz isso com base no ensaio de dosagem Marshall. Então esse ensaio, a gente objetiva com ele ter uma mistura que ela seja pouco suscetível tanto à fadiga quanto à deformação, mas que ela também seja trabalhável, estável e tenha, então, portanto, esse teor de asfalto adequado. Então, são moldados corpos de prova cilíndricos com diferentes teores desse ligante para que a gente consiga decidir qual que é o teor ótimo para utilizar segundo a distribuição granulométrica dos meus agregados. Esse ensaio ele é feito em temperaturas controladas, segundo as temperaturas de trabalhabilidade do material, e posteriormente ele é rompido numa prensa que mede de forma diametral qual que é a carga aplicada nesse material, para que a gente saiba qual que é a resistência também dessa mistura agregado e ligante. Com tudo isso, a gente determinando qual que é o teor ótimo desse revestimento, a gente consegue fazer a nossa mistura, mas na hora lá do dimensionamento, a gente considera coeficientes estruturais para todos os materiais, inclusive para a camada de revestimento. A gente tem como coeficiente estrutural um valor que ele é definido de forma empírica e que ele relaciona uma base granular e uma base desse material que a gente está considerando. Então, a gente usa a base granular como referência, e por isso o coeficiente estrutural dessa camada é igual a 1, e aí a gente tem para o revestimento as camadas que podem ser de concreto asfáltico, pré-misturada quente, pré-misturada frio, e o revestimento asfáltico por penetração, que aí o que varia ou é a temperatura de trabalhabilidade e, consequentemente, a trabalhabilidade mesmo desse material frente à sua viscosidade e à sua penetração, e dizer que um material, por exemplo, tem um coeficiente estrutural
de 1,2, quer dizer que para eu resistir às mesmas condições de uma camada de 10 centímetros de base granular, eu vou precisar de 12 centímetros desse material que eu estou considerando. Feito isso, a gente determina qual que é a espessura mínima que esse revestimento vai ter que ter lá na nossa estrutura. E a gente faz essa determinação dessa espessura mínima em função do número de operações que a gente determinou nas unidades anteriores, que é o valor de N. Então, em função de todos aqueles parâmetros combinados, do volume de veículos, do fator de eixo de cargas e climático, e também o período de projeto que a gente determinou, a gente chega no número de solicitações que vai indicar para a gente qual que é a espessura mínima que o meu revestimento tem que ter. E aí a gente pode ter desde tratamentos bituminosos até um concreto bituminoso com cerca de 12,5 centímetros de espessura, sendo essa a espessura mínima considerada. A gente vai ver na próxima unidade mais especificamente a respeito desses métodos, dos cálculos desse dimensionamento, mas a gente vai utilizar, portanto, tanto os coeficientes estruturais quanto essa parte de espessura mínima lá na nossa fase de dimensionamento. Nós nos vemos na próxima unidade e bons estudos!